presidente Jair Bolsonaro abre a Assembleia Geral da ONU em Nova York e faz discurso em defesa da Amazônia brasileira. Antes do evento nos Estados Unidos, o Papa Francisco gravou uma mensagem de apoio à cúpula da ONU sobre as mudanças climáticas. SESC realiza em todo o país a Semana Literária com o objetivo de promover a cultura por meio da escrita e da leitura. Na Europa, a Suprema Corte do Reino Unido decide que o pedido feito pelo premier Boris Johnson para a Rainha Elizabeth de suspender o parlamento até o dia 14 de outubro foi ilegal. Nós vamos falar hoje das novas diretrizes da CNBB para a Igreja Católica aqui no Brasil nos próximos 4 anos. E veja ainda que amanhã é celebrado o Dia do Trânsito. E o JBN preparou uma reportagem sobre o padroeiro dos motoristas, São Cristóvão. Essas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal Boa Notícia. Olá, uma ótima noite para você. Hoje é terça-feira, dia 24 de setembro de 2019. Está começando mais uma edição do JBN para todo o país. O presidente Jair Bolsonaro abriu hoje a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, com um discurso. Este foi o seu primeiro pronunciamento no grupo como chefe de Estado. A edição de número 74 do encontro aconteceu em Nova York. Jair Bolsonaro afirmou que tem compromisso solene com a preservação do meio ambiente e acusou líderes estrangeiros de ataque à soberania do Brasil no que diz respeito à Amazônia. O presidente disse que é uma falácia dizer que a Amazônia é um patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a floresta brasileira, é o pulmão do mundo. O presidente também disse que, se valendo dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa e com espírito colonialista, e que esses países questionaram aquilo que é mais sagrado ao Brasil, a sua soberania sobre a floresta. Bolsonaro afirmou ainda que a Amazônia é maior do que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intacta, o que seria a prova, segundo o presidente, de que o Brasil é um dos países que mais protegem o meio ambiente mundial. O discurso do presidente teve o contexto da crise provocada em agosto pela alta das queimadas na floresta amazônica. Bolsonaro trocou farpas com o presidente da França, Emmanuel Macron, que deixou em aberto a discussão sobre um possível status internacional na Amazônia. O presidente brasileiro também afirmou no discurso que não ampliará o percentual do território brasileiro com terras indígenas e disse que a visão de um líder não representa o pensamento de todos os índios do país. Com a fala desta terça, Bolsonaro foi o 8º presidente brasileiro a abrir os debates na Assembleia Geral da ONU. O primeiro chefe de Estado do país a discursar no encontro foi João Figueiredo, em 1982. Desde então, apenas Itamar Franco não se pronunciou ao menos uma vez na Assembleia Geral. Desde 1949, é tradição que o presidente brasileiro faça o primeiro discurso do evento. Bolsonaro trabalhou ao longo da última semana no discurso com o auxílio dos ministros Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, e Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. Ontem, no Vaticano, o Papa Francisco gravou uma mensagem de apoio à cúpula da ONU sobre as mudanças climáticas. Francisco também se reuniu com jornalistas durante uma cerimônia que comemorou os 60 anos da União Católica da Imprensa Italiana. Na ocasião, o Santo Padre deu alguns conselhos aos jornalistas. O Papa Francisco enviou uma mensagem de apoio à ONU, na qual ele pede honestidade, responsabilidade e valentia na aplicação do Acordo de Paris para ajudar a deter a situação de emergência climática. É necessário perguntar-se se existe uma verdadeira vontade política para destinar maiores recursos humanos, financieros e tecnológicos a fin de mitigar los efectos negativos del cambio climático y ayudar a las poblaciones más pobres y vulnerables, que son las que más lo sufren.
O Papa ainda disse que há tempo para deter o desastre climático. Segundo alguns especialistas, esse tempo reduz cada vez mais e logo será muito tarde para deter o aquecimento global, nas palavras do Santo Padre. No mesmo dia, durante uma reunião com membros da União Católica da Imprensa Italiana, que completou 60 anos, o Santo Padre aproveitou para dar alguns conselhos aos comunicadores. Vi esorto ad essere voce della coscienza di un giornalismo capace di distinguere il bene dal male, le scelte umane da quelle disumane. Perché oggi c'è una mescolanza lì che non si distingue, voi dovete aiutare a questo. O Papa pediu aos jornalistas que tenham consciência de seu papel na história e lembrou que o jornalismo deve ser livre diante da audiência. Il giornalista che è il cronista della storia è chiamato a ricostruire la memoria dei fatti, a lavorare per la coesione sociale, a dire la verità ad ogni costo. La comunicazione ha bisogno di parole vere in mezzo a tante parole vuote. E in questo avete una grande responsabilità. Le vostre parole raccontano il mondo e lo modellano. I vostri racconti possono generare spazi di libertà o di schiavitù, di responsabilità o di dipendenza del potere. Na era digital, Francisco lembrou que o trabalho do jornalista pode ajudar a desmascarar as notícias falsas e destrutivas e reconheceu os desafios atuais que um jornalista tem para comunicar a verdade em distintos cenários. Nell'era del web, il compito del giornalista è identificare le fonti credibili, contestualizzare, interpretarle, gerarchizzarle. Porto spesso questo esempio. Una persona muore assiderata per la strada e non fa notizia. La borsa ribassa di 2 punte e tu e le agenzie ne parlano. Qualcosa não funciona. O Papa ainda disse aos jornalistas para que não tenham medo de desafiar os poderes e os incentivou a dizer a verdade e dar voz às minorias e a contar sempre uma boa notícia. É isso mesmo, esse é o nosso papel, né? Olha, um balanço divulgado ontem pelo Ministério da Defesa contabilizou que a Operação Verde Brasil, que acontece na Amazônia, fez no primeiro mês de operação 112 termos de infração e que totalizaram aí mais de 36 milhões de reais em multas. As multas foram aplicadas principalmente pelo Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, por práticas ilícitas como mineração e garimpo ilegal, além de apreensão de madeira de origem ilegal também. A Operação Verde Brasil é uma ação do governo voltada ao combate dos incêndios e crimes ambientais na Amazônia. Foi decretado ontem pelo governo federal a garantia da lei e da ordem, a GLO ambiental, para ampliar as equipes em atuação na Amazônia para o combate ao fogo e a investigação de ilícitos nas regiões afetadas. Na última sexta-feira, a GLO, que já está em execução, foi prorrogada até 24 de outubro nas áreas de fronteira, nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas dos estados da Amazônia Legal. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, falou durante uma coletiva de imprensa que a GLO gerou um efeito dissuasivo entre aqueles que cometem crimes na Amazônia e que a presença dos militares e outros agentes de segurança espantam os criminosos e ajudam a prevenir ilícitos e incêndios. Até o momento foi empregado um efetivo de 8.170 militares e integrantes de agências municipais, estaduais e federais, além de 143 viaturas, 12 aeronaves e 87 embarcações. O resultado é de 28 veículos apreendidos, 63 pessoas apreendidas ou detidas, além das 112 multas aplicadas até o momento. Ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, esteve no Paraná, onde participou de um evento na Assembleia Legislativa do Estado. O Pierre Andrade foi acompanhar.
A vinda do deputado federal e presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi para debater com os deputados estaduais regras para concessões públicas de obras e serviços e parcerias público-privadas, também conhecidas como PPPs. Os temas integram um projeto de lei do Senado Federal que pretende aperfeiçoar o marco regulatório sobre recursos privados em obras públicas. O bom exemplo do Estado do Paraná vai servir de exemplo. É por isso que a gente está aqui hoje, para ouvir, para aprender o que deu certo na legislação sobre parceria público-privada e levar para a lei federal, para que a lei federal ela seja de fato efetiva. Muitas vezes a gente faz leis, quando a gente ouve pouco, acabam saindo boas leis sem efetividade. O que a gente precisa é que as leis possam, de fato, garantir segurança jurídica para o investidor privado no Paraná e em todo o Brasil. É a primeira vez que Rodrigo Maia vem à Assembleia Legislativa do Paraná como presidente da Câmara dos Deputados. Durante a sessão, ele falou ainda sobre a importância da reforma administrativa e da reforma tributária para a retomada do crescimento do país. Durante o período em que esteve na capital paranaense, Maia ainda falou sobre o excludente de ilicitude presente no pacote anticrime proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e que tramita na Câmara Federal. Na visão do presidente da Câmara, é preciso ser criterioso com esse assunto, já que pode ampliar a possibilidade da ação policial. E eu não estou dizendo aqui que a gente não deve tratar do tema, mas este é um tema polêmico, da forma como esteja escrito. Você pode estar, de fato, protegendo um policial em combate, de forma que está escrito, você pode estar liberando demais para que alguma vítima possa perder a vida. E o trabalho da polícia nunca é, porque nós estamos avançando contra o crime organizado, nós podemos perder vida de uma criança. Eu acho que esse é o debate. Nós precisamos fazer um outro debate que o Brasil não faz, prevenção. Na visita à Casa de Leis do Estado, Rodrigo Maia foi acompanhado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Adhemar Traiano, pelo governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, e por alguns deputados federais que representam o Paraná na Câmara dos Deputados. Veja depois dos comerciais que a Suprema Corte Britânica decidiu que o pedido feito pelo premier Boris Johnson à Rainha Elizabeth de suspender o parlamento até o dia 14 de outubro foi ilegal. Nós já voltamos com os detalhes. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62-3506-9800. Muito bem, estamos de volta com o JBN desta terça-feira. Muito obrigado mais uma vez a você que nos acompanha de norte a sul do país. A Suprema Corte do Reino Unido decidiu que o pedido feito pelo premier Boris Johnson para a Rainha Elizabeth de suspender o parlamento até o dia 14 de outubro, que são aí poucos dias antes da data prevista para a saída britânica da União Europeia, foi ilegal. A decisão foi tomada de forma unânime pelos 11 juízes que compõem a corte. Antes mesmo desta decisão, o mais alto tribunal da Escócia já tinha considerado a suspensão ilegal. A presidente da Suprema Corte, Lady Hale, declarou que o efeito da suspensão sobre o fundamento da democracia foi extremo. Ela disse que a decisão de aconselhar Sua Majestade a prorrogar o parlamento foi ilegal porque teve o efeito de frustrar ou impedir o parlamento de desempenhar as funções constitucionais sem uma justificativa razoável. A decisão
decisão judicial dá abertura para os integrantes da Câmara dos Comuns e dos Lordes decidirem sobre os próximos passos a serem tomados. O presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow, afirmou que o parlamento deve se reunir sem demora e que passaria a consultar os líderes do partido com urgência. Já o líder do Partido Trabalhista, o deputado Jeremy Corbyn, pediu ao premier Boris Johnson que renuncie e fez um apelo para que o parlamento retome as suas funções imediatamente. Boris Johnson, que substituiu Theresa May, chegou ao poder defendendo a saída do Reino Unido da União Europeia em 31 de outubro, com ou sem acordo, respeitando a promessa feita pelo Partido Conservador após o referendo que decidiu pela separação em 2016. No dia 28 de agosto, o premier pediu à rainha para suspender ou, no termo técnico, prorrogar o parlamento. E ele comentou hoje sobre a decisão da Suprema Corte Britânica. Discordo totalmente dessa decisão da Suprema Corte. Tenho maior respeito pelo nosso judiciário, mas não acho que tenha sido a decisão certa. Penso que a prerrogativa da prorrogação tem sido usada há séculos. Sem esse tipo de desafio, é perfeitamente normal ter um discurso da rainha. É isso que queremos fazer. Mas o mais importante é que, sem dúvida, há muitas pessoas que querem frustrar o Brexit. E ele complementou de maneira enfática: partimos em 31 de outubro e tenho muita esperança de conseguir um acordo. E acho que o povo do país quer é ver os parlamentares se reunindo para trabalhar no interesse nacional para conseguir isso. E é isso que vamos fazer. A decisão de suspender o parlamento é, em última instância, da rainha. Ela é soberana, mas ela age sob recomendação do primeiro-ministro. Para a imprensa, o premier argumentou que a paralisação era necessária para que ele pudesse apresentar uma nova pauta legislativa. Um estudo do LinkedIn, que é uma rede social profissional, mostra que 80% dos recrutadores brasileiros acreditam na melhora da taxa de emprego nos próximos 12 meses. O levantamento foi feito de abril a maio com 300 entrevistados de empresas de médio e grande porte aqui do país. Outros 16% disseram não acreditar numa melhora na taxa de emprego e 4% não souberam responder. Vamos acompanhar mais dados dessa pesquisa. As reformas econômicas foram citadas como um dos fatores para este otimismo empresarial, principalmente a da Previdência. Quando questionados se acreditavam que aumentariam a taxa de emprego no setor privado, 81% dos recrutadores concordaram com a afirmação, enquanto 17% discordaram e 2% não souberam responder. Quando questionados sobre a proporção de vagas abertas e candidatos, 46% dos recrutadores veem uma relação de talentos maior para a quantidade de vagas. Outros 38% acreditam que há uma quantidade maior de vagas do que de candidatos certos para essas oportunidades. E 15% acreditam que a comparação é igual. O estudo mapeou setores que os entrevistados consideraram que abriram o maior número de vagas no primeiro trimestre de 2019. O setor de tecnologia da informação ficou em primeiro lugar nas citações, seguido pelo transporte e logística. TI teve 76% das respostas. Transporte e logística, 67%. Construção, 59%. Manufatura, 52%. E o setor automotivo, 50%. Já os que tiveram o menor índice de citações foram as organizações sem fins lucrativos e o setor jurídico. As organizações sem os fins lucrativos, 21%. O setor jurídico, 27%. Design, 38%. Segmento imobiliário, 43%. Varejo, 44%. E recreação e turismo, além de mídia e comunicações, 44%. O levantamento mostrou ainda que mais da metade dos pesquisadores, 51% deles, acredita que é uma prioridade procurar e encontrar candidatos com experiências profissionais diferentes da sua área de atuação. Destes 51%,
32% afirmaram ser uma grande prioridade e 19% uma prioridade principal. De acordo com a pesquisa, uma das explicações para essa procura por talentos com perfis diferentes da área de atuação é por conta da recessão. Mais de 30% dos entrevistados afirmaram que as empresas passaram a procurar nos últimos 12 meses por tipos diferentes de candidatos do que estavam procurando antes por conta do cenário econômico brasileiro. Mas olha, na contramão disso, o candidato também tem os seus objetivos. Ele quer oportunidade de crescimento na carreira com 60% das respostas. Pacote com mais benefícios, 53% das opiniões. Bom equilíbrio no setor vida-trabalho, 47%. Aumento de salário, 45%. E companhia com valores e cultura alinhados ao do candidato, 31%. Olha, em Paranaguá, no litoral do Paraná, começou ontem a 38ª Semana Literária do SESC. Esta é uma oportunidade de promover a cultura por meio da escrita e da leitura. O evento acontece em todo o país também. Tradicionalmente, o SESC realiza a Semana Literária, promovendo rodas de conversas, palestras, narração de histórias e oficinas. O intuito da instituição é promover, através da escrita e da leitura, uma aproximação com a cultura. Essa semana acontece em todas as cidades do Paraná, onde tem SESC, é o maior evento literário do Paraná. A proposta é trazer justamente a cultura para todos, desde as escolas, pais, mães, professores, para vir prestigiar o evento. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de vivenciar, né, um livro, assistir uma peça teatral referente a determinada obra literária. Então, a Semana Literária vem para isso, resgatar essa questão histórica, patrimonial, né, cultural da cidade. No evento de abertura da Semana Literária, o escritor Guilherme Gontijo Flores, que é natural de Brasília e professor na Universidade Federal do Paraná, trouxe a palestra Escrever no Tempo dos Fins. Eu acho que a gente vive num tempo limítrofe, climático, político, em que também há muito tempo já se fala de fim das grandes narrativas históricas, fim do livro, fim da literatura. Eu queria colocar um tipo de pergunta sobre o que é isso que continua quando já se anuncia o acabado. Então, se as coisas nunca acabam de uma vez, a gente precisa persistir fazendo as 1000 coisas que um ser humano faz. Eu acho que escrever é uma delas. Com a participação de membros da comunidade acadêmica e de alunos da Rede Municipal de Ensino, o encontro deste ano vem com o tema Vozes para Recriar o Mundo. O autor dos poemas Brasé Enganosa, Tróiades e Azur Blasé acredita que a literatura traçou o seu caminho e que pode traçar de outras pessoas também. Eu me dediquei a isso desde pequeno, gosto demais. Desde antes de ler, eu tenho memória de gostar de livro fisicamente. Então a leitura para mim é uma parte da vida. Eu sinto falta quando fico dias sem ler, quando por acaso eu não posso. Então é quase impossível imaginar uma vida sem ela. A palestra do Gabriel Gontijo, com o título Escrevendo no Tempo dos Fins, além de abrir a 38ª Semana Literária, trouxe uma reflexão de como seria o mundo sem a leitura. Eu acho que isso é até possível, um mundo em que a literatura não funciona mais por meio de livros, mas aquilo que a gente chama de literatura, ela se metamorfoseia. Há necessidade da gente trabalhar com a linguagem, viver através da linguagem. Então, se a escrita, de algum modo, desaparece, as poéticas vocais vão reaparecer, a gente vai confiar no canto, a gente vai confiar em outros modos, em outras linguagens. Então, eu acho que nunca tem um fim completo. Enquanto há humano, há algo acontecendo e se metamorfoseando. A Semana Literária vai até a próxima sexta-feira, com atividades em todos os períodos. Espetáculo teatral, vai ter palestras, oficinas, tudo voltado para a temática que é o livro. Gratuito? Tudo gratuito, sem custo algum. Tá aí, bacana, né? Olha, você que acompanha o JBN, viu que ontem nós falamos sobre o início da primavera aqui no país, né? Mas olha, nem todas as regiões brasileiras receberam a Estação das Flores com todo aquele colorido que lhe é devido, viu? Em Paranaguá, no litoral do Paraná, a nova estação chegou com o tempo ainda lembrando e bastante o inverno.
O visual cinza predomina nas ruas da cidade. O tom escuro do tempo nublado está também nas roupas. O momento de transição entre o inverno e a primavera foi marcado por este cenário a céu aberto. A temporada das flores está oficialmente começando, mas o arzinho de inverno ainda é bem evidente. A época, que é admirada por muitos por trazer o colorido das plantas, chegou de um jeito tímido por aqui. A estação chegou numa versão diferente do convencional, com o clima gelado e de tonalidade opaca, para contemplar a aquarela das plantas só indo a floriculturas mesmo. Pelo menos por enquanto, aqui elas estão reinando e decoram as vitrines. Da cor vermelha, acompanhada de uma declaração de amor ou, quem sabe, no lilás da prímula. Tem também o multicolorido, que vem da combinação dos 4 vasinhos do calanchoe. Quando colocados lado a lado, dão um espetáculo de cores. Os nomes, às vezes estranhos, são apenas coadjuvantes porque as protagonistas roubam a cena e mostram que vieram para ficar, nem que seja aqui, do lado de dentro da loja. A comerciante explica que o mau tempo atrapalhou a venda de produtos neste início de estação. Aqui o pessoal ainda está meio tranquilo, por causa que dependendo do tempo. Acho que a hora que dá mais uma esquentadinha, o pessoal já começa a florir, já dá uma diferença já. E quando o clima não colabora, os clientes, de acordo com a empresária, levam sempre as flores que durem mais. É o caso da azaleia. No quesito resistência, ela é considerada uma das preferidas durante o período. Segundo a Valquíria, a durabilidade desta espécie faz tanto sucesso quanto a própria beleza. Ela já está começando a florir, ela aguenta um bom tempo ainda com as flores, o que 15, 20 até 30 dias com a flor bem tratadinha, ela aguenta muito. Depois fica a folhagem que vai tratando até o final. Depois da folhagem vai para a terra? Isso, replanta ela, que o ano que vem ela vem com força total para a primavera novamente. Mas essa beleza esconde alguns segredos. O pólen que vem das flores é considerado vilão para quem sofre com problemas respiratórios, comuns nesta época do ano. Se as flores continuam nas prateleiras, a venda de medicamentos cresce. A farmacêutica conta que os antialérgicos e cremes hidratantes são os produtos mais procurados. E as pessoas reclamam bastante, né? Então, coceira do nariz é bem irritante. E aí vem bastante prescrição, né, dos médicos, porque as pessoas procuram bastante o alergista, alergologista nessa época do ano, né? Então, começa a chegar bastante prescrição pra gente nessa linha de medicamentos. E medicamentos até que alguns profissionais, né, médicos, encaminham até para melhorar o processo imunológico desses pacientes para que diminua um pouco esse processo alérgico, né? Ela diz ainda que manter os ambientes arejados é uma boa alternativa para evitar problemas alérgicos e que prevenir continua sendo a melhor solução. A recomendação é arejar bastante a casa, deixar a casa aberta para poder ventilar. Sol entrando ajuda também a diminuir, né, essa proliferação de mofo, fungos e ácaros que ficam pela umidade. E também faz com que os pólens não fiquem tão concentrados, porque acaba que entra, né? E se eu não deixo arejado, tem maior quantidade de pólen e você põe a mão, aí coça os olhos, coça o nariz. Para quem já é alérgico, pronto, já começa a espirrar, né? Aí, dicas importantes, né? A seguir, amanhã é o dia do trânsito e nós preparamos uma reportagem sobre o santo padroeiro dos motoristas, São Cristóvão. Não perca, já já, nós já voltamos. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Estamos de volta, esse é o JBN para todo o Brasil.
E a gente volta para falar das novas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil para os próximos 4 anos. Essas diretrizes foram aprovadas na última Assembleia dos Bispos, que aconteceu em maio deste ano em Aparecida, São Paulo. A reportagem é da Daiane Rodrigues. Igrejas e comunidades são convidadas a serem luz no mundo com as novas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil para o próximo quadriênio 2019 a 2023. O documento foi aprovado na 57ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Aparecida, São Paulo, no último mês de maio, após muita reflexão, debate e acréscimos de assuntos. As atuais diretrizes, período 2019-2023, têm uma prioridade: comunidades eclesiais missionárias, presença da igreja enquanto comunidade, enquanto pequena comunidade nos mais diversos cantos desse Brasil grande de Deus. Isso mostra que todas as instâncias, desde pastorais a igrejas, comunidades e obras sociais, precisam caminhar na direção apontada pelas diretrizes, uma vez que elas partem de uma dinâmica de encontro com Deus e com os irmãos. O mundo inteiro hoje é uma grande cidade. Essa nossa conversa, que é gravada numa pequena sala, num pequeno escritório, hoje com a internet, com as redes sociais, ela pode estar onde? Alguém que esteja do outro lado do mundo, com um horário totalmente diferente, está envolvido no que nós estamos fazendo aqui. Então, quando a palavra cidade nas diretrizes, ela tem um sentido muito próprio. O sentido de que o mundo todo hoje vive a mentalidade urbana. O jeito de pensar. Vou citar as 3 grandes, as maiores cidades do Brasil em população: São Paulo, Rio e Brasília, nessa ordem. O que as pessoas dessas 3 cidades sentem, pensam, o jeito como elas encaram o mundo, isso hoje está no Brasil todo. Então é preciso dialogar com essas pessoas, com essa mentalidade. Com o chamado à evangelização na cidade, o documento retoma algumas urgências já presentes nas diretrizes do quadriênio anterior, como a vida missionária, a caridade e a vivência em comunidade. Uma vez que no contexto urbano, muitas vezes predomina o individualismo, a solidão e o desinteresse pelas pessoas. Pelo que propõem as novas diretrizes, as igrejas e comunidades são chamadas a serem luz no mundo, um espaço de ternura e misericórdia que acolhe todos os povos. Ninguém vive, humanamente falando, muito menos ainda em termos cristãos, ninguém vive a sua fé se não for em comunidade. E para muita gente, a experiência de comunidade, que é uma parte bonita de viver o Evangelho, ela não chega. Pessoas que estão longe das igrejas, pessoas para quem as igrejas, a igreja enquanto tal, não significa muita coisa porque não experimentou essa beleza de nós estarmos juntos. Segundo, porque o mundo de hoje está muito marcado, eu falava há pouco da violência, individualismo, violência, isolamento. É preciso dizer profeticamente a esse mundo que o que tem de mais forte é a vida de irmão. Com o objetivo de fazer da igreja uma casa que acolhe, o documento apresenta 4 pilares essenciais, conforme explica Dom Joel. Para expressar a prioridade das comunidades eclesiais missionárias, são usadas algumas imagens, a gente fala por metáforas, imagens, comparações. A casa é a comunidade. Cada pilar representa aquilo que, na rica tradição da igreja, sustenta a comunidade. Palavra de Deus, o pão da palavra, o pão da liturgia com a Eucaristia, com as orações, com a piedade popular, o pão da caridade, o que seria toda a ação solidária da igreja, e o pão da animação missionária, ou seja, palavra, liturgia, caridade e missão, missionariedade, que são os 4 sustentáculos que dão identidade a uma comunidade eclesial. É que para ser cristão é preciso entender que não se pode ficar parado diante das mazelas do mundo, mas sim identificar Jesus em cada pessoa e estender a mão.
formar pequenas comunidades eclesiais missionárias em torno do Evangelho e servir na caridade e no anúncio de Cristo. Que todo mundo arregace a manga e que se possa implantar como, aí eu vou lembrar, Santo Domingo, 1992, Aparecida, 2007, já vinham falando sobre isso. Presença da igreja nos mais diversos cantos. E para ser igreja, não precisa muita coisa. Evangelho de São Mateus, capítulo 18, onde 2 ou mais estiverem reunidos. Então, investir na reunião de pessoas formando comunidade em torno da palavra, em torno da Eucaristia, em torno da fraternidade, dos vínculos, praticando a caridade, anunciando Jesus. Isso está para fazer em qualquer lugar, muito simples. De maio até agora, o tempo é curto para que se possa medir a recepção das novas diretrizes nas igrejas e comunidades. No entanto, segundo o bispo, é grande a aceitação. O que se espera é empenho de todos para que assim se cumpra com o que propõe o documento. Para celebrar o Dia do Trânsito, que será nesta quarta-feira, dia 25, nós preparamos uma reportagem sobre a fé em São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas. O trânsito faz parte da realidade da vida de quase todo mundo. Se você anda de carro, ônibus ou moto, sabe muito bem o quanto é cansativo ter que passar por isso todos os dias. Tá bagunçado, é pouca rua para muito carro, né? Tem carro demais e não tem... Todo dia sai carro novo da concessionária e as estradas não tem jeito de aumentar. O espaço físico é reduzido e aumenta muito a quantidade de carro. Olha, o principal é cada um ter atenção não só com o seu veículo, mas com o veículo que está do seu lado, que está na frente, que está atrás. Eu acho que isso já é um princípio. Cuidar não só do seu, mas de todo mundo. 25 de setembro é comemorado o Dia do Trânsito. Momento para fazermos uma reflexão sobre as nossas atitudes. Será que somos bons motoristas? Como cristão, nós precisamos nos organizar no sentido, se vai pegar uma avenida que é muito movimentado, nós devemos sair alguns minutos antes e também ter a consciência e a compreensão de ter a tranquilidade. Como cristão, nós devemos buscar essa sabedoria em Deus, né, para que a gente possa dar o exemplo. O Dia do Trânsito é uma boa oportunidade para refletirmos como estamos agindo nesse ambiente. E se você quiser melhorar, existem algumas possibilidades. Melhorando as suas atitudes e também rezando um pouco mais para o padroeiro dos motoristas. São Cristóvão, um homem de estatura alta, forte, e ele sempre dizia que queria servir, né, o homem mais poderoso do mundo. E ele disse, aonde eu vou encontrar Jesus Cristo? O eremita disse, você fica ao lado do rio, que aí você vai fazer muitas experiências de servir a Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. E ajudava as pessoas a atravessar esse rio de um lado para o outro. E numa dessas noites, uma criança chamou ele para ajudar a atravessar. E esse menino, então, no ombro de Cristóvão, se tornou um grande peso a ponto que ele correu o risco de se afogar. Cristóvão. E o menino disse, você não só está carregando o mundo em seus ombros, mas como o Criador do mundo, Jesus Cristo. Eu sou Jesus Cristo. Por isso, então, que Cristóvão, ele recebeu o nome, né, de São Cristóvão, é o padroeiro de todos os motoristas. O padre Amaury Manzoleni é pároco da paróquia Santa Luzia, em Aragoiânia, no estado de Goiás, que fica a 50 quilômetros de Trindade. Mas desde quando era padre da Diocese de São Carlos, em São Paulo, ele realiza um projeto de conscientização nas rodovias. Este ano nós fizemos uma matéria que mostrou como ele leva até os motoristas as informações e também a conscientização de criarmos
juntos um trânsito mais humano. Foi lá da região de São Carlos que eu trouxe essa ideia aqui para Aragoiânia. No dia 25 de julho desse ano 2019, nós realizamos aqui na GO 020 essa experiência. Aqui eu dei o nome como Blitz da Fé, porque para dar o contexto religioso, que a religião também se preocupa com os motoristas. Então nós fizemos nesse projeto uma orientação explicando quem é São Cristóvão e também orientamos que o motorista ele não deve jogar lixo, né, de dentro do carro para as margens da rua. Então foi essa experiência positiva que nós realizamos no dia 25 de julho aqui na cidade de Aragoiânia, Goiás. Vamos melhorar juntos o nosso trânsito, transformar esse ambiente, muitas vezes hostil, um pouco mais humano a cada dia. Esse é o trabalho de formiguinha que devemos fazer juntos. Enquanto existir vida, existe esperança. Eu acredito que cada cidadão, motorista, ele pode trazer a sua contribuição, né, com o seu testemunho. Começa comigo, com cada um de nós, tendo atitudes de respeito, de cuidado, de atenção, de educação, nós conseguiremos realmente fazer um trânsito com mais qualidade, com mais cuidado e com mais vida à sociedade e à população em geral. Tá aí, disse tudo, padre, né? Bora aí seguir os ensinamentos. Muito bem, essas foram as informações de hoje aqui no JBN. Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos a nos encontrar amanhã às 8 da noite. Até lá.